Bom dia, pessoal. Eu fiz a gravação do eu e do não eu, da live, falando basicamente do eu do Narciso e eu da Eco, né? E falando alguma coisa de forma geral. Então eu vou falar agora especificamente do eu e do não eu. Acho que ficou faltando isso. Então, há um desenvolvimento da psique, como eu já apontei, que é o desenvolvimento que ela vai apropriando as imagens que vai encontrando pelo caminho, pelo seu caminho de vida, jornada de vida, seu ambiente, que é uma apropriação de imagens que se dá pela ação do conhecer. Então, essa é como se fosse um sensor que está sempre ligado e está sempre funcionando, apropriando-se de imagens para que isso seja material de sua ação de entender, né? Então, as imagens vão sendo apropriadas. Isso mesmo antes de qualquer tipo de pensamento ou linguagem. Assim que o bebezinho nasce, abre os olhinhos, eu acredito que é inclusive no útero, né? Nos primeiros movimentos se dá já esse movimento, essa apropriação, né? Então isso vai formando já o eu, né? O que é o eu dessa psique individualizada, né? Então o que é o não eu? Eu chamo assim porque é um engano, né? É um engano de eu. E esse engano de eu é uma percepção subjetiva de si mesmo, como há uma percepção subjetiva do mundo. As pessoas se enganam muito com o mundo que está em volta de si, porque eles não interagem com o mundo. Aí então não tem ação de interagir com o mundo. Então não interagem com o mundo, apropria-se, conhece, nesse conhecer real, vivo, que é apropriar-se das imagens, e não interagem devidamente com o mundo. Então cria uma falsa percepção, falso entender, um falso entender, porque a percepção acontece. Ou às vezes a pessoa se fecha para a percepção, não quer perceber, apenas fica vivendo já nas imagens que criou para si, as imagens ilusórias, fantasiosas. Então, o eu surge quando o eu que se conhece, que se denomina de eu, quando surge a possibilidade da pessoa contar a própria história para si e se entende separado do mundo. Então aí ele se identifica como eu e ele conta a própria história para si e para as outras pessoas de si mesmo, né? E também conta a história do que está em volta de si, agindo sobre ele. Então, essa percepção pode ser enganosa, e muitas vezes é. Hoje, muito mais do que antigamente, porque as pessoas vivem em uma realidade mais virtual, mais estruturada de uma forma que não seja da própria realidade, são estruturadas em formas abstratas, né? De uma sociedade, de um povo, de uma nação, de uma certa concepção de grupo, né? Que faz parte. E isso vai criando fragmentações, vai se perdendo a unidade também. Então vai fragmentando cada vez em grupos menores. A pessoa diz, não, eu tenho uma condição X e você tem uma condição Y. Você pode falar, eu não. Eu posso e você não. É isso. Então vai fragmentando e vai dividindo as pessoas, vai separando. Isso é um não eu, porque é um eu imaginado, fantasioso, né? A pessoa fantasia sobre a sua própria história, cria para si uma história fantasiosa e do mundo. Só que o eu real existe, está presente nas pessoas. O eu real é o que a psique vai se tornando enquanto personalidade. Às vezes esse eu real é fraco, fragilizado e não tem força, né? Uma força pessoal,
Então ele tem essa força de interagir, ou de agir como uma forma de abranger as imagens. Mas a pessoa se fecha também para isso. Em certo momento ele não quer mais abranger a imagem como a imagem é. Ele reage, fica reativo, né? Ele só quer conviver com a sua imagem igual, a de seu grupo, né? Então isso é uma espécie de movimento narcísico. A pessoa, não, quero me relacionar apenas com pessoas que sejam da minha etnia, da minha religião, do meu grupo político, né? Ou pessoas que aceitam essa minha condição como uma condição valorosa, que tem que ser considerada acima de qualquer coisa, certo? Então isso dá uma percepção irreal do mundo, tá bom? Fez 6 minutos, eu fiz contando os dois casos, né? Talvez eu faça mais alguma coisa. Então até o próximo vídeo.